adolescência é a fase de ouro da vida. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Gente, tem bastante gente que concorda comigo, mas eu acho que, das duas, uma, ou não tem filhos adolescentes, ou está concordando só para me agradar, porque o Everton pediu para a galera contribuir com a gente aqui no palco, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, gente, hoje eu vim com argumentos científicos para provar o que, às vezes, muito adulto pensa o contrário. Eu vim provar para vocês que a adolescência é, sim, a fase de ouro da vida. Mas, durante muito tempo, nós, adultos, rotulamos de maneira negativa, né, com muitos nomes, né, como irresponsáveis, chatos, inconsequentes, rebeldes, aborrecentes, os nossos adolescentes. Às vezes, os pais, sem saber, querem que a adolescência passe como se fosse uma virose. Mas a adolescência não é uma virose, ela não vai passar rapidamente. Quem aqui sabe qual é o período da adolescência? Dos 13 aos 20? Ah, que bom, tem gente aqui que já me acompanha e sabe. Gente, a adolescência, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dos 12 aos 18 anos. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, é dos 13 aos 24 anos. E vocês sabem por quê? Gente, é só no final dos 24 anos de idade, ou seja, quase ali nos 25, é que termina a maturação cerebral. É que o cérebro humano está totalmente maduro. Tem muito adolescente aqui nessa sala que não sabia que era adolescente? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, tem um monte de gente, que bacana, gente. E olha só, a neurociência vem explicando para a gente há pouco mais de 10 anos. Os estudos vêm explicando comportamentos adolescentes e vêm ali explicando vários desses comportamentos. À medida que o cérebro vai amadurecendo, né, o desenvolvimento também vai acontecendo, desenvolvimento social, né, e todo tipo de desenvolvimento. E um dos comportamentos que, às vezes, nós, adultos, julgamos, né, às vezes de maneira errada, eu vou falar 2 deles aqui. Quem tem adolescente em casa mesmo, levanta a mão. Poucos mais temos. Eu também tenho um adolescente em casa. Gente, tem uma coisa que, às vezes, mata a gente de raiva, né? Mata a gente, às vezes, de ódio, é a falta da colaboração. Ou a falta da empatia. Às vezes, você pede para lavar uma louça, leva aqui um tempo para lavar a louça, ou para poder arrumar alguma coisa em casa. Então, a falta de colaboração e a empatia fazem com que a gente tenha uma desconexão dos nossos adolescentes. E, às vezes, também, é claro que eu não estou generalizando aqui, mas é muito comum o adolescente ser muito egocêntrico. E, olha, isso é natural da fase. Vou explicar para vocês por quê. Aqui nós temos um cérebro em desenvolvimento, em amadurecimento. Quanto mais coloridinho, menos maduro ele está. Quanto mais roxinho, azul, mais amadurecido. Então, nós temos uma linha aqui é um cérebro de uma criança de 5 anos e aqui de um jovem de 20 anos. A gente pode ver que, nesse cérebro dessa criança de 5 anos, nós temos a área motora mais amadurecida e a área da visão. Então, são as 2 áreas bem mais desenvolvidas. Vai passando o tempo, vai amadurecendo, mas eu não quero me apegar a isso, não. Eu quero que vocês olhem esse ponto aqui. Vocês estão vendo que esse ponto continua vermelho, continua vermelho aqui também? Ele continua, tá? Porque aqui nós estamos até 20 anos aqui. Vários pontos nesse cérebro de um jovem de 20 anos ainda estão no processo de amadurecimento e desenvolvimento. Mas esse continua vermelho. Será por quê? Vocês sabem que área é relacionada a essa parte vermelha? Pasmem, gente. A área da empatia e das relações sociais. Pensem, se neurofisiologicamente um jovem não está pronto, como que nós queremos que esse jovem seja colaborativo, empático e sociável? Ele não está pronto ainda.
ele depende de nós, adultos, que já devíamos estar prontos, para ajudá-los a ter consciência disso que está acontecendo no cérebro dele, nesse processo natural de transformação. Então, a gente ajuda eles a conhecerem, compreenderem, aumentarem o nível de consciência sobre eles mesmos e, assim, poderem modular o seu comportamento. É isso mesmo que eu estou dizendo. É totalmente possível que um jovem seja empático, seja colaborativo, se ele tiver consciência de que isso está acontecendo no cérebro dele. Então, jovem mais autoconsciente modula o seu comportamento. Outro comportamento que nós julgamos muito é o sono demais, a gente chama de preguiça. Não é? Quem aqui tem jovem sabe. Às vezes dorme na escola, às vezes chega da escola em casa e logo quer dormir, às vezes dorme a tarde inteira, chega no fim de semana quer dormir até tarde. E se eu falar para vocês que isso também é algo natural, e que a neurociência vem explicando que o relógio biológico do jovem, do adolescente, é atrasado. Nós todos temos um relógio biológico que regula as nossas 24 horas. Só que durante a juventude, durante a adolescência, é atrasado esse relógio, gente. A tendência natural do jovem é querer dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, é um comportamento natural. Mas espera aí, calma. Estou explicando para vocês, isso não justifica que eles durmam até mais tarde ou que eles queiram dormir muito. Tá? Adolescentes mais autoconscientes conseguem o quê mesmo? Modular o seu comportamento. Quando ele modula o seu comportamento, ele tem a consciência disso, ele consegue regular o relógio biológico dele, que é descalibrado. Olha que legal. Aposto que a maioria de vocês não sabia disso. Além disso, o cérebro dele está num processo de quê? De transformação. Maturação, né? Um monte de coisa acontecendo, eu vou falar disso aqui agora. E esse cérebro adolescente, ele gasta mais energia. E quando se gasta mais energia, a tendência é você querer o quê mesmo? Descansar. E é por isso que o adolescente tem muito sono. E, às vezes, se cansa mais. E, às vezes, a gente julga, né, rotulando. Menino faz nada. Menino só estuda e está nessa canseira toda. O cérebro cansa. O processo neural de transformação cansa, é cansativo. Além disso, gente, além do que eu falei até agora para vocês, está acontecendo algo surpreendente nessa fase da vida, que é a poda neural. Alguém já ouviu falar de poda neural? Ou morte dos neurônios? Isso não é um termo muito bom de usar, mas a poda neural ou poda sináptica. O que acontece? Desde a barriga da nossa mãe, a gente vai criando ali vários neurônios, é claro, desenvolver, né, da espécie humana. Durante a infância, tem uma superprodução de neurônios na nossa mente. E quando a gente atinge ali por volta de 11 anos nas meninas, 12 anos e meio nos meninos, em que a gente desperta para o desenvolver das habilidades de forma mais consciente, inicia-se um processo chamado poda sináptica, que poda, olha só, que poda as áreas em que o próprio cérebro da gente entende que nós não usamos. É como um podar de árvore mesmo. Para uma árvore crescer frondosa, dar frutos, a gente não tem que podar ela. O nosso cérebro, essa máquina incrível, poda também os nossos circuitos. Mas que circuitos ela poda? Aqueles que a gente não dá atenção. Então, aqui eu quero trazer um ponto para vocês. A importância de desenvolver as habilidades o quanto antes. Na infância e na adolescência, não deixar para a vida adulta. Eu posso continuar desenvolvendo? Posso, vou continuar desenvolvendo a minha vida inteira. Mas o boom de desenvolvimento
É agora. A poda neural vai podar aquelas áreas em que você não dá intencionalidade. Então, se você quer, se o seu adolescente, se você quer falar isso para o seu adolescente, que é o ideal que você fale, né? Se ele quer proezas atléticas, se ele quer desenvolver habilidades musicais, o ideal é que desenvolva o quanto antes. Depois, na vida adulta, pode ficar um pouquinho mais difícil. E agora eu tenho certeza que alguns de vocês que não concordaram com a minha frase afirmativa, estão começando a concordar comigo? Levanta a mão para mim quem não concordava com essa frase. Pode ser sincero. Agora, esses que levantaram a mão estão começando a concordar comigo que a fase da adolescência, de fato, é a fase de ouro da vida? Bacana, ótimo. Então, a gente começou a entender o seguinte, que falta de empatia, falta de colaboração, sono demais, cansaço, irritabilidade, são comportamentos naturais? São? Sim ou não? São comportamentos naturais. A gente explica, a neurociência explica, mas não justifica porque nós conseguimos, através do que mesmo? Através da autoconsciência, a gente ajuda os nossos adolescentes a modular o seu comportamento. Ok, mas é claro que eu quero trazer para vocês aqui algo para fechar mesmo e vocês saírem daqui com a mentalidade totalmente modificada e não rotular mais os adolescentes, de maneira negativa, é claro. O nosso cérebro, há pouco tempo, né, foi, através das pesquisas, né, foi evidenciado que o nosso cérebro é um órgão totalmente plástico. Existe algo que acontece durante a nossa vida inteira. Nossa vida inteira acontece a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele se reorganiza de forma estrutural e funcional para aprender a aprender novamente. E isso acontece a vida inteira. Então, se você não desenvolveu na infância ou na adolescência alguma habilidade que você queria desenvolver, você vai poder desenvolver na vida adulta, tá? Fiquem tranquilos. Só que a neuroplasticidade, existem 2 grandes momentos que isso acontece com um boom de neuroplasticidade. O primeiro, gente, é na primeira infância. Por volta dos 3 anos de idade, existe esse movimento do nosso cérebro para intensificar mesmo o desenvolver de habilidades. E sabem qual o segundo grande momento que isso acontece na vida humana e depois não volta mais? Na adolescência. Então, é na adolescência, gente, que esse segundo grande momento acontece na vida. Então, é o momento ideal para se desenvolver as habilidades, para buscar conhecimento, para se desenvolver, para buscar o autoconhecimento. E nós, adultos, somos os responsáveis por ajudar os adolescentes nesse processo, então, de desenvolvimento. Então, por isso eu falo para vocês, a adolescência é a fase de ouro da vida, e ela deve ser aproveitada e apoiada, não apenas tolerada. E hoje, gente, coincidentemente, a gente celebra o Dia do Adolescente. Muito obrigada.